Olá, boa tarde. Boa tarde. Tribunal de Justiça suspende decreto legislativo. Câmara apoia a restauração da gruta e de imagem de Iemanjá. Reforma administrativa mexe na estrutura do parlamento. Confira essas e outras notícias a partir de agora no TV Câmara Notícias, segunda edição. Daqui a pouco começa aqui no plenário da Casa o primeiro encontro regional sobre as condições da vida animal. O evento, proposto pelo vereador Ivan Duarte, vai abordar hoje e amanhã temas como maus tratos, proteção e políticas públicas voltadas ao assunto. A legislação voltada à proteção dos animais vai ser tratada pela deputada estadual Regina Becker. Já a execução dessas leis e a dificuldade em agir em caso de maus tratos vão ser abordadas pelo Executivo dos municípios de Bagé e Rio Grande e por protetores de Pelotas. A questão da castração, do controle populacional, os abrigos de cavalos presos, por exemplo. O que se faz quando se prende um cavalo? Onde é que se trata um animal que está sofrendo por uma doença na rua, por maus tratos ou por atropelamento? Onde é que se leva? Em que o poder público tem responsabilidade e quais são os limites dele para essas questões todas, né? Isso preocupa milhares de pessoas, né? E é uma questão urbana, uma pauta nova, digamos assim, que as pessoas começam a se preocupar e que tira o homem, né, do centro dessas questões e coloca a vida. Quer dizer, o animal também sofre, também sente dor, também tem fome, tem sede e merece ser tratado como o ser humano merece, mais ainda. A restauração da imagem de Iemanjá queimada na última quarta-feira vai ser feita com a ajuda da Câmara Municipal e com recursos particulares de membros da Umbanda. Ontem, as duas partes estiveram em reunião na casa e, em comum acordo, vão restaurar a gruta sem interferências do poder público. O presidente da Câmara, a vereadora Demar Ornel, indicou o restaurador César Seara, que nos próximos dias vai fazer uma avaliação para então começar o trabalho. Nesse momento, acontece manifestação dos umbandistas em frente ao prédio da Câmara e amanhã ocorre uma caminhada no calçadão promovida pelo movimento dos umbandistas em protesto à depredação da Iemanjá. A moeda americana registrou uma alta de 0,3%. E chega nessa sexta-feira a R$ 3,07. O euro se manteve estável, sendo comercializado a R$ 3,26. O peso uruguaio teve uma queda de 0,56%, sendo calculado a 11 centavos. Em decorrência do encontro regional sobre as condições da vida animal, que acontece hoje, a edição do Som Daqui dessa semana foi transferida para a próxima segunda-feira. A terceira banda a se apresentar aqui no plenário da casa vai ser a Sargento Garcia, que tem no repertório Paralamas do Sucesso, Lenine, Nando Reis e Cássia Eller. Aí galera, eu sou o Sandro Martins da banda Sargento Garcia, convidando todo mundo para essa segunda-feira, 6h30 da tarde, participar com a gente do projeto Som Daqui. Valeu! Confira no próximo bloco alguns projetos aprovados pelo Legislativo nessa semana e uma entrevista ao vivo com o assessor jurídico da casa, Pedro Bittencourt Júnior. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Nós somos do Clube 200. É assim que a gente se cumprimenta. Gostamos de polenta? Pimenta! Mascamos chiclete de menta. No sexo a gente nunca se aposenta. E com camisinha, a segurança aumenta. Se você é como a gente, tem 50, 60, 70, mas também não aparenta. Experimenta!
minha mulher, quer dizer, a presidenta. Sexo não tem idade, proteção também não. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Muitos diabéticos podem ter problemas nos pés. Examine-os diariamente. Mantenha a glicose, a pressão arterial e o colesterol normais. Informe qualquer alteração ao seu endocrinologista. Infecções, calos ou ferimentos podem se tornar graves. O Legislativo aprovou, na sessão ordinária de ontem, 2 projetos de autoria do vereador Marcos Cunha. O primeiro, inspirado em uma proposta do vereador de Porto Alegre, Marcos Escarbosa, ainda em análise na capital, proíbe que órgãos públicos contrate ou prorrogue contratos com empresas ou consórcios que tenham patrocinado partidos políticos ou candidatos a cargo eletivo durante 4 anos a contar da data da doação. O outro, com repercussão mais local e em parceria com o vereador Antônio Pérez, intitulado Voo de Bicicleta, concede benefícios fiscais a empresas que incentivem o uso da bicicleta como meio de transporte. Para isso, os empresários devem construir uma estrutura para os funcionários, como bicicletário e vestiário. A reforma administrativa do Executivo mexeu também com a estrutura do Legislativo. Após 19 anos de mandato ininterrupto, Idemar Bars se licenciou da Câmara Municipal para assumir a Secretaria de Obras e Pavimentação. No lugar do parlamentar, assumiu Pedro Godinho, do PSD, que já foi vereador por 5 mandatos. Hoje nós precisamos atender bem a comunidade e essa é a nossa missão. Sabemos que a tarefa não é fácil, porque as demandas são muitas, mas na medida do possível, com muita dedicação, com diálogo dos funcionários, com entendimento, com as pessoas que lá já estão, nós vamos conseguir atender uma boa parte dessa demanda. Vamos fazer o possível para atender o máximo possível. E agora vamos conferir com a Carol como é que vai ficar o tempo para o final de semana. Então, gurias, como dizia o poeta, céu, sol, sul, terra e cor. É o resumo de hoje, esse dia inspirador. Mas recém é sexta-feira, então você confere agora a previsão do tempo para todo final de semana. A sexta-feira segue ensolarada com céu aberto e a temperatura varia entre 15 e 29 graus. O final de semana terá pouca variação de nuvens, não há possibilidade de chuva e a temperatura oscila entre 15 e 26 graus. O decreto do Legislativo que exigia alterações no edital de licitação do transporte coletivo de Pelotas foi suspenso pelo Tribunal de Justiça do Estado. O anúncio foi dado ontem. E hoje estamos recebendo o chefe da assessoria jurídica da casa, Pedro Bittencourt Júnior, que vai nos esclarecer alguns pontos, desse decreto. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde às apresentadoras, à equipe da TV Câmara Pelotas, ao público telespectador que nos escuta. Nós fomos comunicados ainda ontem à noite, de maneira informal, de que uma liminar no MADIM, que é a ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo prefeito municipal através da Procuradoria do município, havia sido deferida pelo desembargador Sérgio Fernando Chaves, do Tribunal de Justiça do Estado, suspendendo os efeitos do decreto legislativo, o decreto 596/2015, editado pela Câmara Municipal, aprovado por ampla maioria dos nossos vereadores, e que sustava
os efeitos do edital de licitação do transporte coletivo, né? Nós agora vamos examinar essa liminar, que recém nós temos em caráter precário, né? Porque sequer a Câmara foi intimada dessa divulgação, mas a ideia primeira do presidente é fazer valer o dispositivo da Câmara Municipal, o decreto legislativo, portanto, há interesse da Câmara em recorrer dessa liminar. Pedro, primeiro, assim, para esclarecer, qual foi o motivo desse decreto feito pela Câmara? O motivo é simples. O edital de licitação da Prefeitura, uma licitação com a qual, ao que se sabe, aqui não é a minha seara, né, mas ao que se sabe todos concordam, acho importante, acho necessária para o município de Pelotas, mas o edital de licitação, na visão da ampla maioria dos vereadores, teria algumas lacunas, né, alguns equívocos na sua apresentação técnico-jurídica. E como ele é um ato normativo do Poder Executivo, né, decorrente também de um decreto, ele não passa pelos vereadores. Quando um ato normativo do Poder Executivo necessita passar pela Câmara, ele vem na forma de lei, de projeto de lei. E aí os vereadores discutem, aprovam, reprovam, enfim, há todo um processo de discussão. Como se tratava de um decreto do Executivo, ele não veio para apreciação dos vereadores. Então, qual é a única maneira que os vereadores têm de fiscalizar aquele instrumento normativo do Poder Executivo? Através de um outro decreto, né? Isso é bastante polêmico, mas no nosso entendimento se encontra respaldado pela Constituição Federal, que diz que cabe exclusivamente ao Congresso Nacional e, por simetria, ao Poder Legislativo, tanto dos estados como dos municípios, fiscalizar todos, absolutamente todos os atos do Poder Executivo. Então, fiscalizar um edital de licitação, apontar os seus equívocos e os rumos das suas correções, mais do que um direito dos parlamentares, é um dever, né, dos senhores vereadores, que estão respaldados pelo mandato popular para fazer essa apreciação, sem entrar no mérito se aquilo que eles apontam está correto ou não. Às vezes é muito subjetivo, é uma questão de entendimento. Então nós temos convicção de que o decreto legislativo é, com perdão da redundância, legal, ele é constitucional e é plenamente válido. Nós temos uma liminar, com caráter precário, a visão de um desembargador, né? O Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça, que é quem julga isso lá adiante, é composto, né, se não me engano, de 30 e tantos desembargadores, nem sei o número exato para informar o público ouvinte, mas enfim, existe muita discussão pela frente. A nossa ideia é discutir para fazer valer aquilo que nós entendemos constitucional, né, a legalidade do decreto legislativo. O resto, né, é matéria de mérito que é o tribunal que vai dizer. Pedro, e vocês já sabem quais foram os motivos que levaram o Tribunal de Justiça a suspender o decreto legislativo? Olha, eu estou aqui com o despacho liminar, né, que deferiu a liminar nas mãos. Ele é bem singelo, bem sucinto, é meia dúzia de linhas, né, e em dois sentidos. Um, de que esse decreto legislativo seria invasão do poder legislativo naquilo que seria exclusivamente da esfera do Poder Executivo. Aquilo que nós falamos lá no começo, né? A licitação, ninguém nega que ela é exclusiva do Poder Executivo, é ele que dita as normas, né? Mas fiscalizar os atos que levam o Poder Executivo a ditar essas normas, né? Porque elas têm que ser baseadas em alguns critérios, em alguns dispositivos legais. Nós temos leis, inclusive municipais, que devem ser contempladas nessa legislação. Então, voltando, é um ato privativo do Executivo, mas o Poder Legislativo tem o direito e o dever de fiscalizar. E quando não concorda, o que nos ocorreu tecnicamente, juridicamente, é que editasse um decreto legislativo sustando o edital de licitação. O desembargador que concedeu a liminar diz que nós estamos invadindo, nós que eu digo é Poder Legislativo, né? Invadindo a competência própria do chefe do Poder Executivo. E segundo, ele fez uma análise rápida dizendo que também estabelecendo exigências descabidas acerca do direito dos empregados, que esse talvez seja o ponto mais polêmico.
mas pelo que eu sei, aqui não é uma matéria jurídica, é uma matéria de interesse dos senhores vereadores, eles não abrem mão de tentar garantir o direito e a estabilidade dos empregados do setor do transporte coletivo, né? Se vão ter consagrado esse direito lá pelo Tribunal de Justiça, é uma outra questão, mas os vereadores estão agindo, né, em princípio, em defesa desses direitos. A partir de agora, vocês vão recorrer a essa inconstitucionalidade. Nós vamos estudar aí durante o final de semana e vamos... a gente aqui da assessoria jurídica depende, obviamente, de uma determinação da mesa diretora, né? As primeiras palavras do presidente Ornel, para nós do jurídico, foi de que se estude para tentar reverter essa liminar, né? Conseguindo ou não isso, o mérito vai ser decidido lá adiante, então ainda tem muita discussão a respeito do nosso decreto legislativo que, para concluir, foi uma medida inovadora que não se tinha na casa, portanto causou bastante polêmica, né? Como tudo que é novo, não se conhecia a figura do decreto legislativo apenas tão somente para dar nome de rua, conceder títulos e honrarias, né? Então surpreendeu a todo mundo um decreto desse porte, mas ele é, sempre na nossa visão, ele é passível de ser utilizado em defesa do direito de fiscalização dos parlamentares. Tá certo, então, Pedro. Obrigado pelos esclarecimentos e pela participação aqui no programa. Obrigado pela oportunidade de esclarecer ao público telespectador da TV Câmara e um bom trabalho a todos. E o TV Câmara Notícias, segunda edição, fica por aqui. Muito obrigada pela audiência, um bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau.